que uma irmãzinha caiu endemoniada. Eu vou falar irmãzinha, mas nem sei se era convertido ou não. Sei. Que é um outro assunto polêmico também, né? O cristão, ele pode ficar endemoniado? Sobre ainda a batalha espiritual que a gente estava falando antes, você já viu alguma coisa de manifestar? Você falou antes no terreno, que você viu se manifestando, ou do bruxo. E depois da vida convertida, você já viu alguma coisa se manifestar? Pela oração? Vi várias vezes já. Como que é? Você já viu ou não? Já. Né? Eu quero que você fale Quando da sua eu comecei experiência. na igreja, essa igrejinha de bairro, Sei, aquela na esquina dela ficava um terreiro. Ô, louco. Então, o que acontecia? Era uma batalha espiritual ferrenha. Por quê? Muitas pessoas que iam no culto caíam endemoniadas. Porque frequentavam o terreiro. Às vezes a gente estava pregando, cara. Vinha gente lá na porta, jogava pedra, começava a assoviar, começava a dar gargalhada. Você via que não era a pessoa, era o inimigo mesmo ali, sabe? Diante dos seus olhos. E aí teve um dia, eu naquela época ainda muita coisa eu precisava consertar na minha vida. E eu era muito bagunceiro na sala, cara. Nossa, era muito zoeira. O que acontece? O pastor, ele já estava acostumado. A pessoa começava a não querer assistir o culto, a baixar a cabeça, ele já ficava atento. Por fim, gente, vamos fazer oração. Caí endemoniado ali, cara. É mesmo? Por quê? Por causa disso, entendeu? Nós estávamos numa região ali muito infestada de demônios, sabe? O que aconteceu? Teve um dia que uma irmãzinha caiu endemoniada. Eu vou falar irmãzinha, mas nem sei se era convertido ou não. Sei. Que é um outro assunto polêmico também, né? O cristão, ele pode ficar endemoniado? Que eu acredito que não, entendeu? O cristão não. O que nasceu de novo. Tá. Não cristão de nome. Entendi. O que nasceu de novo tem o Espírito Santo. Agora, ele pode sim ficar opresso. É diferente endemoniado e opresso. Exatamente. O endemoniado, ele entra no seu espírito ali, né? Ele domina o seu espírito. Agora, o nosso espírito, quem controla ele é o Espírito Santo. Então não se tem ele como. já ocupa lá, não tem como ocupar. A pessoa pode estar desviada. O que vai acontecer? Que o inimigo vai oprimir ela na alma, na mente. O que é opressão, pra a gente saber a diferença? É um sentimento ruim? Cara, uma vez eu vi até um livro do John Bevere. Ele fala muito sobre batalha espiritual. E um dia Deus, segundo ele, Deus mostrou pra ele o que era. Era como se fossem uns... No vídeo, os demônios, era como se fossem uns macacos que ficavam aqui sobre a pessoa, nas costas. Eu acredito que seja meio assim, entendeu? A pessoa, um peso, cara. Um peso, a pessoa não consegue se desvincular daquilo. Um desânimo muito grande. Não quer dizer que a pessoa desanimada está endemoniada ou está opressa. Claro. Mas a pessoa que está opressa, cara, não tem vontade de fazer nada. Tem vontade de ficar no quarto, fechado. A pessoa precisa se libertar, precisa entregar a vida dela para Jesus primeiramente e precisa buscar Deus, se ela já nasceu de novo, entendeu? Sim. Ela precisa resistir a isso. A Bíblia diz: se sujeite a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. Geralmente, isso acontece porque a pessoa dá brecha. Guarda uma mágoa de alguém. Eu tenho mágoa do meu pai. Sabe o que acontece? Ao mesmo tempo, eu não consigo vencer minha área sexual, por exemplo. Como assim? Eu vou te dar um exemplo. A pessoa, quando ela dá alguma brecha pro inimigo... Brecha Brecha é como se fosse uma brechinha numa parede. Sei, né? Uma fresta mesmo que, se for no caso da armadura que você estava falando, naquela metáfora, é uma parte exposta na armadura que pode entrar uma flecha. Boa, ótima comparação. A partir dali, o inimigo ganha espaço. Por causa disso, o inimigo traz vícios, traz prisão de pecados, né? A pessoa não consegue se libertar. À medida em que a pessoa libera o perdão, por exemplo, eu tinha mágoa contra minha mãe, meu pai, um exemplo. Sei. Liberei o perdão, talvez ali a pessoa já foi liberta. Fecha essa brecha. Fecha essa brecha, entendeu? Por quê? Aí o inimigo já não tem mais poder sobre aquilo. Agora, enquanto o inimigo está ganhando espaço, tudo fica mais difícil para a pessoa, entendeu? A pessoa, ela está sendo dominada pelo inimigo. O inimigo não tem acesso ao espírito dela, mas a alma dela ele domina as emoções, domina os pensamentos. Então, a pessoa pode estar na igreja e estar opressa pelo inimigo, entendeu? Entendi. Mas como você identifica a área, por exemplo, que é só com oração, que você falou, ela tem uma brecha porque ela não libera perdão. Mas às vezes a pessoa está tão
dentro disso que ela nem entende qual é o problema que ela tem. Mas ela não vai ter essa sacada e falar, putz, é um problema que eu tenho com meu pai, entendeu? É por isso Às vezes que... é uma mistura de coisas também, né? Não, é lógico que o que a Bíblia diz assim, ó, Paulo diz, vocês não estão debaixo da lei, mas vocês estão debaixo da graça. E por causa disso, o pecado não terá domínio sobre vocês. O que é a lei e o que é a graça? É outro assunto, Tá, calma aí. Vamos só terminar esse. Então guarda aí pra gente esquecer, a lei e a graça... Todo cristão, quando ele nasce de novo, ele recebe o Espírito Santo. A Bíblia diz em 1 João que o que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Porque dentro dele nasceu uma divina semente, que é o Espírito Santo. Então ele não pode viver mais na prática do pecado, porque ele não consegue mais. Por isso que é o processo da santificação. Entendeu? Que é a obra que Deus começa a fazer na vida da pessoa. O que acontece? A pessoa que roubava não rouba mais, que furtava não furta mais, que mentia já não consegue mais mentir. Obviamente, em algum momento vai mentir. Pode acontecer e vai mentir. A gente não consegue viver o tempo todo sem pecar. Só que o pecado agora já não nos separa mais de Deus. Porque Jesus, ele ofereceu o sacrifício completo na cruz. Só que o que acontece? Se a pessoa ela insiste naquele pecado, ela pode se tornar escrava. Pode não, vai se tornar escrava. E Jesus falou, aquele que pratica o pecado se torna escravo dele. João capítulo 8. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que acontece? Não é porque eu entreguei minha vida para Jesus que eu vou ser totalmente liberto. Não, eu vou ser liberto se a verdade me libertar. Se eu deixar Jesus governar minha vida. Se o Espírito Santo governar minha vida. E aí o que acontece? A gente confunde, porque a gente pensa, nossa, eu pequei, então quer dizer que eu não estou liberto? Não, você já está liberto. Tudo que você tem que fazer agora, crer no perdão de Deus, crer que Jesus já pagou pelo seu pecado e bola para frente. Entendi. E não ficar se martirizando. Porque o papel do diabo é o quê? Acusador. Ele é o acusador dos nossos irmãos. Forçar a pecar mais ainda. Porque já pecou mesmo, né? Se você não crê na graça, você vai se apoiar na sua força. Entendeu? Eu tenho que resolver, eu vou conseguir. E aí você se frustra mais ainda e você se afunda mais no pecado. Aí voltando a falar da lei. A Bíblia diz o seguinte, a força do pecado é a lei. Como assim? A Bíblia diz isso, a força do pecado é a lei. O que isso significa? Quanto mais lei, mais o pecado sobressai. Eu vou te dar um exemplo. Você não pode ficar olhando para tal lugar. Aí que você vai olhar, entendeu? Você vai pensar, nossa, eu não posso. Aí que você vai cair. Não posso pecar com o meu olhar. Aí que você vai olhar mesmo, você vai se afundar, entendeu? Ou seja, a lei, como que surgiu a lei? Quando o homem, ele tinha pecado, né? Quando Adão e Eva pecaram, Deus falou, olha, agora vai ser do meu jeito que vocês vão se reconciliar comigo. O primeiro casal que pecou, Adão e Eva, eles cobriram com folha de figueira. Deus falou, não, folha de figueira, não aceito isso. Vai ser através do sangue de um animal. Deus sacrificou um animal e cobriu eles, para mostrar o seguinte, o sangue de animais vai cobrir vocês temporariamente. Por quê? Deus queria mostrar para eles que o salário do pecado é a morte. E é uma desobediência. E Deus já havia falado, no dia que vocês pecarem e comerem daquele fruto, vocês vão morrer. Para que nós não venhamos morrer, alguma coisa tem que morrer. Então, Deus criou esse método espiritual. O inimigo, engraçado que o inimigo, ele copia as coisas de Deus, né? Porque se você quiser aumentar o seu poder pro lado do diabo, de Satanás, você vai ter que sacrificar animais, galinha, bode, não é assim? Então, o inimigo só copia o que Deus já faz, né? E Deus falou, agora vocês vão ter que sacrificar animais. Só que o ser humano, cada vez mais, eles não queriam, eles pensavam assim, ó, eu vou pecar e depois é só matar um cordeiro, matar um touro, matar um bode e tá tudo resolvido, entendeu? E aí, até mesmo quando Jesus veio aqui na Terra, o sistema religioso estava defasado desse jeito, entendeu? Comercializando, via que o pessoal que precisava do animal para sacrificar, colocava uma inflação absurda em cima daquilo, entendeu? Mas eu não negociando. Eu não entendi o lance da lei. Aí o que aconteceu? O povo vivia como ovelha desgarrada, né? E aí Deus levantou Moisés, libertou o povo, né, da escravidão ali no Egito, atravessaram o mar e aquele povo, praticamente 2 milhões de pessoas, estavam ali no deserto. Aquele povo sem lei nenhuma, né?
E Deus então deu os mandamentos para Moisés. Ele deu os 10 mandamentos, e não só ele, mas eles falam que são mais de 600 leis no Antigo Testamento. Ah, é? Leis cerimoniais, leis de higiene. Por exemplo, tem uma lei que ele fala assim, olha, se vocês verem um cachorro morto na rua, vocês não comem, dá para o vizinho de vocês, dá para outros povos vizinhos. Então tem muita lei que é difícil entender e nem tem que procurar entender, é só para você ter um conhecimento. Mas por quê? Porque eram leis de higiene. Deus sabia que ele pode trazer contaminação. Os outros povos não seguiam as leis do povo de Israel. Entendeu? O que acontece? Quando Deus deu a lei, até então eles não tinham noção que era pecado ou não. A não ser a consciência do coração. Eu vou te dar um exemplo. Se um índio estiver lá na Mata Atlântida lá tal, de repente ele mata o companheiro dele. Ninguém falou para ele que matar é pecado. Mas é uma lei de Deus, não matarás. Só que no coração dele já acusa. Fez algo que não devia ter feito. Você entendeu? Segundo o apóstolo Paulo, aqueles que não conheceram a palavra de Deus, não conheceram Jesus, serão julgados de acordo com a lei da consciência. A Bíblia não fala muito sobre isso, mas enfim, vamos voltar aqui. Quando Deus entregou a lei para Moisés, o povo falou assim, olha, pode ficar tranquilo, nós vamos te obedecer em tudo. E Moisés, ele ficou 40 dias no Monte Sinai, aprendendo com Deus, tendo um relacionamento íntimo com Deus, ficou em jejum, foi algo sobrenatural. O que aconteceu ali? Ali Deus mostrou para ele tudo, né, o plano dele, inclusive as leis. Quando o povo viu todo aquele mover, né, porque a terra estremeceu, o monte estremeceu, quem tocasse no monte podia morrer, e Moisés ficou lá. Naquele momento, o povo que já tinha ouvido os 10 mandamentos, eles falaram para Arão, olha, cria um Deus para nós, porque Moisés, eu acho que ele já demorou demais, e acho que ele nem vai nem voltar, já deve ter morrido por lá, e eles criaram o Deus deles, ou seja, isso mostra pra gente o seguinte, você pode querer vencer o pecado, você pode querer obedecer, não, eu quero, mas você não consegue. Por quê? O propósito da lei, ele não é para te fazer viver uma vida correta, o propósito da lei é para mostrar que você não é nada sem Deus, para mostrar que você, se não for a graça e a misericórdia de Deus, você vai ser consumido. E é por isso que Paulo diz, aqueles que quiserem ser justificados pela lei, é loucura, é querer ser condenado, porque se você falhar em um só... ferrou, acabou. Entendeu? Você entendeu? Então, a lei... Essa é a lei. E aí depois explicar a graça, né? Que é essa é a lei. A Bíblia diz, a lei veio por Moisés, a graça veio por Jesus.